O milagre que mudou nossa vida, a cura de meu filho na congregação cristã no Brasil. Fernanda nunca esqueceria aquele dia no hospital. O médico, com voz grave e olhos sérios, havia acabado de fechar a pasta de exames e olhado para ela com uma expressão que gelou seu sangue. Senhora Fernanda, o exame genético confirmou, seu filho tem a síndrome de Langer-Giedion. É uma condição rara, com múltiplas deformidades ósseas, atraso no desenvolvimento e infelizmente não há cura. Vamos fazer o possível para amenizar os sintomas, mas, prepare-se. Ela segurou o pequeno Pedro, de apenas 2 anos, ainda mais apertado no colo. Seus ossos frágeis, as perninhas arqueadas, as mãos pequeninas que mal conseguiam segurar um brinquedo. O coração de Fernanda parecia se partir. Meu Deus, por quê? Pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. O marido, Carlos, tentava ser forte, mas ela via o desespero nos olhos dele também. Os meses seguintes foram um turbilhão de consultas, fisioterapias, noites em claro com Pedro chorando de dor. Os médicos falavam em cirurgias arriscadas, em cadeira de rodas, em uma vida limitada. Fernanda se sentia afundando. Até que numa tarde exausta, enquanto esperava mais um exame no corredor do hospital, uma senhora de vestido simples e cabelo preso em um coque baixo se aproximou. Você parece tão aflita, minha filha, disse a mulher com um sorriso tranquilo. Posso orar por você? Fernanda, sem forças para recusar, apenas assentiu. A senhora segurou suas mãos e fechou os olhos. Senhor Jesus, conforta esta irmã. Dá-lhe paz e mostra-lhe que tu és o Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus, amém. Aquele gesto simples tocou algo em Fernanda. Quando abriu os olhos, perguntou: a senhora é da congregação cristã? A mulher sorriu, surpresa. Sim, sou irmã Maria. Como sabe? Minha avó frequentava há muitos anos. Ela sempre falava dos cultos, dos hinos sem instrumentos, da simplicidade. Fernanda hesitou. A senhora acha que Deus ainda faz milagres hoje? Irmã Maria olhou para Pedro, que dormia no colo da mãe, e seus olhos brilharam. Minha filha, na congregação, a gente vê milagres toda semana. Não são coisas de show, não. São coisas quietas, mas reais. Deus ouve o clamor do seu povo. Por que você não vem conosco domingo? O culto começa às 9. No domingo seguinte, Fernanda entrou na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil com o coração batendo forte. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia banda, nem telão, nem holofotes. Só a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota subisse direto ao céu. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Fernanda sentiu uma paz que não experimentava há meses. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, um a um, para contar como Deus havia os livrado de doenças, dívidas, vícios. Uma irmã contou que seu marido, dado como terminal por um câncer, estava ali, depois de meses de oração. Outro irmão falou da filha que havia se afastado de Deus e voltado arrependida. Não eram histórias exageradas nem dramatizadas. Eram relatos sinceros, ditos com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Fernanda segurou a mão de Carlos com força. Quando o ancião pediu se havia alguém com um pedido especial de oração, ela sentiu algo dentro dela dizer: levanta. Tremendo, ela se pôs de pé. As lágrimas voltaram, mas desta vez, junto com elas, veio uma esperança que ela não sabia que ainda existia. Irmãos, sua voz falhou. Meu filho, ele tem uma doença rara. Os médicos disseram que não tem cura. Mas eu acredito que Deus pode. Por favor, orem por ele. Não houve alarde. Nenhum grito, nenhuma encenação. Só um coro de amém suave. E então o ancião convidou todos a se ajoelharem. Pai Celestial, nós te pedimos por este menino. Tu que saraste os coxos, abriste os olhos dos cegos e ressuscitaste os mortos, olha para Pedro com misericórdia. Não olhamos para a ciência, não olhamos para as estatísticas. Olhamos para ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, cura esta criança. E que esta família saia daqui hoje sabendo que tu és Deus. Amém. Fernanda sentiu mãos se apoiarem em seus ombros. Irmãs que ela nem conhecia choravam ao seu lado, intercedendo. Carlos, que nunca havia sido de muita fé, estava de cabeça baixa, os lábios movendo-se em oração. As semanas seguintes não foram fáceis. Pedro ainda sentia dores, ainda tinha limitações. Mas Fernanda e Carlos começaram a frequentar a congregação toda semana. Aprenderam a orar juntos, a ler a Bíblia, a confiar de um jeito que nunca haviam confiado antes.
Até que 3 meses depois, numa tarde comum, Pedro fez algo que deixou Fernanda sem palavras. Ele, que mal conseguia ficar em pé sozinho, se levantou do chão, segurou na mesa e deu os primeiros passos trôpegos. Mamãe! Gritou rindo, como se tivesse descoberto um superpoder. Fernanda o pegou no colo, chorando e rindo ao mesmo tempo. No dia seguinte, ela levou Pedro ao médico. O ortopedista, depois de exames e mais exames, balançou a cabeça, incrédulo. Não entendo, os ossos dele estão se regenerando. A deformidade nas pernas diminuiu consideravelmente. Isso não é normal para Langergiedion. Fernanda sorriu. É Deus, doutor. Só ele. No culto seguinte foi a vez de Fernanda se levantar para dar seu testemunho. Com Pedro no colo, agora mais ativo e sorridente, ela contou tudo. Como havia chegado ali desesperada, como os irmãos haviam orado, como Deus havia ouvido. Eu aprendi que a fé não é sobre ter todas as respostas, disse, com a voz embargada. É sobre confiar naquele que tem. Na congregação, ninguém prometeu ouro ou milagres instantâneos. Mas me ensinaram a esperar em Deus. E ele nunca falha. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. O ancião, com os olhos úmidos, colocou a mão em sua cabeça. Minha filha, isto é só o começo. Deus tem mais para sua família. Hoje, Pedro, com 5 anos, corre, brinca, vai à escola. Os médicos ainda o acompanham, mas a síndrome de Langergiedion, que deveria tê-lo deixado em uma cadeira de rodas, parece ter recuado de um jeito que a medicina não consegue explicar. Fernanda e Carlos foram batizados nas águas, num domingo de manhã, diante de toda a congregação. Quando emergiram da água, era como se tivessem nascido de novo. Não só eles, mas Pedro também, porque, como o ancião sempre dizia, quando um membro da família se entrega a Deus, as bênçãos alcançam a todos. Agora, toda vez que Fernanda canta os hinos na congregação, sem instrumentos, só vozes unidas, ela lembra daqueles dias escuros. E agradece. Porque aprendeu que os maiores milagres não são os que viram manchetes, mas aqueles que acontecem no silêncio de um coração que confia. E Deus, que ouve os clamores dos seus filhos, nunca deixa de responder. Pedro cresceu forte não só no corpo, mas na fé. Aos 7 anos, já corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças, enquanto os médicos ainda coçavam a cabeça ao ver seus exames. Isso não faz sentido, diziam, mas Fernanda só sorria e respondia: para Deus, nada é impossível. Todo sábado a família chegava cedo na congregação. Carlos ajudava a arrumar as cadeiras, Fernanda ensaiava com o coral, e Pedro, com sua Bíblia de capinha azul, sentava-se nos primeiros bancos, ansioso pela escola dominical. O menino adorava as histórias de Elias, de Davi, de Jesus acalmando a tempestade. Mamãe, quando eu crescer, quero ser como eles, dizia com os olhos brilhando. Um dia, durante um culto de oração, o ancião pediu que todos intercedessem por uma irmã da igreja, Dona Maria, que lutava contra um câncer avançado. Pedro, sem hesitar, se ajoelhou ao lado da mãe e começou a orar em voz alta, com uma fé que comovia até os mais velhos. Senhor, a senhora disse que o Senhor cura. Então cura a tia Maria, por favor. Sua voz firme, sem dúvida, fez muitos enxugarem as lágrimas. Na semana seguinte, os médicos de Dona Maria não acreditavam no que viam. Os tumores tinham diminuído drasticamente. É um caso raro de remissão espontânea, disseram, mas todos na igreja sabiam a verdade. Pedro, com seu sorrisinho travesso, só falava: eu falei pro Senhor que ela precisava ficar boa, e ele ouviu. A notícia se espalhou e mais pessoas começaram a vir à congregação, não só por curiosidade, mas porque viam ali algo real, um Deus que age, que transforma vidas. Alguns chegavam com dores no corpo, outros com dores na alma, e todos encontravam acolhimento. Fernanda e Carlos, que antes mal conseguiam olhar um para o outro sem lembrar das brigas e do desespero, agora serviam juntos no trabalho de visitação. Levavam cestas básicas para famílias necessitadas, oravam com os doentes, compartilhavam seu testemunho. Se Deus fez isso por nós, imagine o que Ele pode fazer por você, diziam, com os olhos cheios de esperança. Pedro, aos 10 anos, já ajudava a distribuir os hinos e até subia no púlpito para ler versículos. Sua leitura era pausada, mas cheia de convicção, como se cada palavra fosse uma semente que ele plantava nos corações. Uma vez, depois de ler Salmos 23, uma senhora se aproximou chorando. Esse menino tem unção. Foi como se Deus estivesse falando direto comigo. A vida deles não era perfeita, ainda havia contas para pagar, dias de cansaço, momentos em que a fé era testada. Mas agora eles sabiam, mesmo nas dificuldades, Deus estava no controle. E isso fazia toda a diferença.
Certa noite, depois de um culto, enquanto a família voltava para casa de mãos dadas, Pedro olhou para o céu estrelado e perguntou: Pai, o senhor acha que um dia eu vou fazer milagres como os da Bíblia? Carlos sorriu, apertou a mão do filho e respondeu: Filho, você já está fazendo. Só não percebe. E era verdade. Porque às vezes os maiores milagres não são os que mudam o corpo, mas os que transformam uma família, uma igreja, uma comunidade e mostram que quando Deus está no meio, até o impossível se torna possível. Os dias foram passando e a família de Carlos e Ana começou a perceber que, de fato, pequenos milagres aconteciam ao seu redor, como sementes plantadas que brotavam aos poucos. Pedro, que antes era tímido, agora orava com tanta fé que até os adultos se emocionavam. Maria, a filha mais nova, começou a levar lanchinhos para os irmãos da igreja que passavam necessidade, sem que ninguém pedisse. E Carlos, que antes só pensava em trabalho, agora encontrava tempo para visitar os doentes e ler a Bíblia com os novos convertidos. Foi então que um desafio maior apareceu. O irmão João, um homem simples que frequentava a CCB há anos, adoeceu gravemente. Os médicos disseram que não havia mais esperança, e a notícia se espalhou pela congregação. Muitas lágrimas foram derramadas, mas também muitas orações. Naquela semana, o pastor convocou a igreja para um culto especial de intercessão. Pedro, com seus 10 anos de idade, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sentia no coração que precisava estar lá. Quando chegou a hora das orações, ele se ajoelhou ao lado do pai e com voz trêmula começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor disse que quem crer em ti fará coisas maiores ainda. Eu creio, Senhor. Curai o irmão João. Sua fé pura comoveu a todos. Naquela mesma noite, enquanto a igreja ainda orava, o telefone do pastor tocou. Era a esposa do irmão João, emocionada. Ele abriu os olhos. Os médicos não explicam, mas ele está melhor. Nos dias seguintes, a recuperação foi tão surpreendente que até os profissionais de saúde ficaram admirados. O irmão João voltou à igreja, forte e cheio de gratidão, testificando que durante os momentos mais difíceis, sentiu uma paz que só podia vir de Deus. Esse milagre abalou a comunidade. Muitos que antes duvidavam começaram a buscar a Deus com mais fervor. A CCB cresceu não só em número, mas em fé. E a família de Carlos, que já tinha experimentado a transformação em suas próprias vidas, agora via o poder de Deus alcançando outros. Certo domingo depois do culto, uma mulher desconhecida se aproximou de Ana e, com lágrimas nos olhos, contou que tinha vindo à igreja pela primeira vez porque ouviu falar do milagre do irmão João. Eu precisava ver com meus próprios olhos um lugar onde Deus ainda age assim, ela disse. Ana abraçou e respondeu: aqui, você vai encontrar muito mais do que imaginava. Porque na CCB, os milagres não eram apenas histórias do passado, eram realidades do presente. E cada vida transformada era uma prova de que quando o povo de Deus se une em fé, oração e amor, o sobrenatural se torna natural. E assim a família de Carlos continuou sua jornada, sabendo que onde quer que fossem, levariam consigo a certeza de que Deus não só ouve, como age. E isso, para eles, era o maior de todos os milagres. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu na vida de Carlos. Ele recebeu uma ligação do médico que o acompanhava há anos, o mesmo que meses antes, havia dado um diagnóstico sombrio sobre sua saúde. Com a voz trêmula, o doutor pediu que ele voltasse ao consultório o mais rápido possível. Carlos, que já não sentia mais as dores que o atormentavam, foi com a família, o coração cheio de paz, mas também de curiosidade. Ao entrar na sala, o médico não conseguiu esconder a emoção. Olhou para os exames recentes na tela do computador, depois para Carlos, e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não faz sentido, não tem explicação médica, ele murmurou. Os tumores que antes apareciam nas imagens haviam sumido. Não havia sinal de doença. Era como se nunca tivessem existido. O médico, que não era crente, segurou a mão de Carlos e perguntou: o que você fez? Qual tratamento experimental você usou? Carlos sorriu, lembrando-se das noites de oração na CCB, das mãos impostas pelos irmãos, das lágrimas e dos cânticos que encheram sua casa de fé. Não foi medicina, doutor. Foi Deus, respondeu, simples assim. O médico, visivelmente abalado, não discutiu. Apenas anuiu, como se, pela primeira vez, vislumbrasse algo maior do que sua ciência podia explicar. Quando saíram do consultório, Maria, a esposa de Carlos, chorava sem conseguir parar. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão profunda. Deus não só curou seu corpo, meu amor, ela disse, apertando a mão do marido. Ele curou nosso medo, nossa dúvida. Agora a gente sabe, não importa o que venha, ele está no controle.
E foi assim que no domingo seguinte, Carlos subiu ao púlpito da CCB para dar seu testemunho. Com a Bíblia na mão e a voz firme, contou como Deus tinha mudado sua história. Enquanto falava, muitos na congregação choravam. Alguns levantavam as mãos em adoração. Outros, que estavam passando por lutas silenciosas, sentiram uma chama de esperança acender no peito. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, Carlos declarou, e sua palavra ecoou como um convite. No final do culto, uma fila se formou na frente do altar. Pessoas com doenças, dívidas, famílias desunidas, vícios, todos queriam oração. Os obreiros, com seus lenços brancos e sorrisos serenos, impunham as mãos sobre cada um, falando palavras de fé. E ali, entre lágrimas e aleluias, mais um milagre começou a tomar forma, o de corações sendo restaurados, não só pela cura física, mas pela certeza de que, na CCB, ninguém estava sozinho. Porque essa era a marca da igreja. Não eram apenas os grandes sinais que chamavam a atenção, mas o amor que acolhia, a fé que contagiava e a presença de Deus que se fazia real a cada dia. E assim a história de Carlos se tornou mais uma prova de que quando o povo se ajunta em nome de Jesus, o impossível vira possível. E o maior milagre de todos não era apenas a cura, mas a transformação de vidas que antes perdidas, agora brilhavam com a luz do Evangelho. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim e os irmãos se abraçavam comemorando as bênçãos recebidas, Carlos sentiu algo diferente dentro de si. Não era apenas a ausência da dor nas pernas, que aliás, já não doíam mais desde o momento em que o irmão de lenço branco orou por ele, mas uma paz que enchia seu peito como um rio transbordante. Ele olhou para as próprias mãos antes trêmulas pelo vício, agora firmes. Olhou para os pés que antes mal o sustentavam, e deu os primeiros passos sem muletas, como se nunca tivesse sido outro homem. Os irmãos ao redor explodiram em glórias a Deus. Alguns choravam, outros erguiam as mãos, e uma irmã, que há anos orava por ele nas reuniões de intercessão, correu para abraçá-lo, dizendo: "Eu sabia, irmão. Eu sabia que Deus não ia deixar você assim." Carlos, emocionado, só conseguia balbuciar: "É um milagre, irmão, é um milagre." Mas o que ninguém sabia era que enquanto Carlos recebia a cura física, algo ainda maior acontecia em seu coração. Naquela noite, ao voltar para casa, ele abriu a gaveta onde guardava as garrafas escondidas e, sem hesitar, jogou tudo no lixo. Não foi força de vontade, foi como se uma mão invisível tirasse o peso de suas costas. Ele pegou a Bíblia que ganhará no culto, abriu aleatoriamente e seus olhos caíram em João 8:36. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Aquelas palavras foram como um selo em sua alma. Nos dias que seguiram, Carlos não faltou a nenhum culto. Chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, cumprimentava os visitantes com um sorriso que agora nascia de dentro. Os irmãos notavam a mudança. Antes ele chegava com o olhar baixo, cheirando a álcool. Agora trazia a palavra de ânimo, o testemunho vivo de que Deus muda o que é impossível. Um domingo, durante o culto da família, uma irmã nova na igreja, chamada Marisa, chegou com um filho de 10 anos, Lucas, que nasceu com uma deficiência nos braços e nunca havia conseguido movê-los direito. Ao ver Carlos andando firme, sem muletas, ela se aproximou com lágrimas nos olhos. "Irmão, eu ouvi seu testemunho. O senhor acha que Deus pode fazer pelo meu filho o que fez por você?" Carlos, sem titubear, colocou a mão no ombro do menino e disse: "Claro que pode, irmã. O mesmo Deus que me curou está aqui hoje. Vamos orar?" E ali, diante de todos, com as mãos dos obreiros impostas sobre Lucas e a fé de uma mãe que não desistia, aconteceu mais um milagre. Primeiro, um tremor nos dedinhos do menino. Depois, um movimento lento, como se os músculos despertassem de um sono longo. E então, glória! Lucas levantou os braços pela primeira vez na vida, enquanto a igreja inteira caía de joelhos, chorando e louvando. Quando a notícia se espalhou, mais pessoas começaram a chegar à CCB em busca de esperança. Não eram só os doentes físicos, mas os de alma ferida. Mães que choravam pelos filhos nas drogas, pais desesperados por famílias desunidas, jovens que não enxergavam saída para seus problemas. E a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida em amor, Deus confirmava que aquele lugar não era apenas uma igreja, era um hospital de almas, um refúgio onde o impossível se rendia ao poder do Altíssimo. Carlos, que antes era um homem quebrado, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Ele visitava hospitais, levava a palavra aos presídios, contava sua história para quem precisava ouvir que a mudança era real. E sempre terminava com a mesma frase: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer." Porque essa era a verdade que a CCB vivia e pregava. Milagres não eram coisas do passado, nem privilégio de alguns.
Eram sinais de um Deus vivo, que ainda hoje age, ainda hoje cura, ainda hoje transforma. E enquanto houvesse um coração disposto a buscar a Ele, as maravilhas nunca acabariam. O último milagre. Uma tarde, enquanto Carlos orava no altar da igreja, uma mulher chamada Clara entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Seu filho, Lucas, de apenas 10 anos, estava em coma semanas após um acidente. Os médicos haviam desistido, não há mais o que fazer, disseram. Mas Clara não aceitava. Ela viera em busca do Deus que ainda operava milagres. Carlos a abraçou e, sem hesitar, levou ao altar. A igreja inteira se uniu em clamor. Não eram palavras bonitas, mas lágrimas, gemidos e fé pura. Horas depois, quando Clara voltou ao hospital, o médico a olhou incrédulo. Seu filho acordou. E está pedindo por você. Lucas não só despertou como, semanas depois, caminhou sem sequelas. Os exames não explicavam. Os médicos chamaram de inexplicável. Mas Carlos sorriu, sabendo que era apenas Deus escrevendo mais uma página de sua história. Reflexão final. Milagres não são fórmulas mágicas, mas respostas de um pai que se importa. Às vezes ele age no instante, outras no processo. Mas sempre no tempo certo. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura de Lucas, mas a fé renascida em corações que aprenderam. Deus não mudou. Quem muda somos nós quando o deixamos agir. Lição de vida. A dúvida pergunta: onde está Deus? A fé responde: Ele está aqui, na oração persistente, na mão estendida ao próximo, na esperança que não desiste. Porque milagres não são para serem apenas contados, mas vividos por quem ousa crer. E assim a CCB seguia sendo farol, não um lugar de respostas fáceis, mas de Deus possível. Porque enquanto houver alguém que clame, Ele responderá. Sempre.